Olá, eu sou o professor Genésio Moreira e nós vamos tratar numa sequência de vídeos sobre direito e ética aplicados. E é um tema de bastante importância, porque há toda uma retomada da ética no mundo moderno, em especial também no Brasil, seguindo o movimento mundial, mas também por tantas coisas que o Brasil tem passado, né? Então há uma retomada da ética a nível global. E nesse contexto as empresas estão inseridas também, e as empresas estão buscando a cada dia mais profissionais que tenham ética no seu perfil. E então está sendo bastante rigoroso as contratações hoje em dia, no sentido de procurar profissionais que respeitem a empresa, que respeitem a sua família, que respeitem a sociedade, que respeitem os valores sociais. Neste contexto é que nós temos a volta da ética. E nós vamos tratar sobre a ética aplicada no exercício das profissões. Nesse contexto, frequentemente os termos moral e ética são utilizados como sinônimos. E no dia a dia não há grande dificuldade nesta aplicação. Mas, filosoficamente e de maneira técnica também há diferenças. Essa pequena charge aí nos faz pensar e refletir um pouco sobre aquilo que inclusive está sendo transmitido para as nossas crianças, pelos nossos entes queridos mais jovens, pela mídia, pela TV, por tantos escândalos que nós estamos vivendo. Mas o nosso vídeo tem a intenção de discutir esses problemas, mas ter uma visão mais técnica da coisa, ou seja, ter alguns conhecimentos técnicos para que nós possamos discutir corretamente moral e ética. A moral, ela deriva do latim mores, que tem a ver com costume e comportamento. É um conjunto de regras que determinam o comportamento dos indivíduos em um grupo social e sendo transmitida pela cultura. E nós sabemos que a cultura ela não é natural. Ela deriva de determinadas condições históricas e sociais com vistas a garantir a ordem e a integridade social, ou seja, o meio social estabelece a sua moral e aqueles que vivem naquele meio têm que agir em conformidade com aquela moral instituída para que ele continue a conviver com outros naquela sociedade. Busca-se distinguir pela moral o certo do errado, o justo do injusto, o permitido do proibido, o bem do mal. A moral ela é uma doutrina que fornece para nós a conduta do homem na sociedade. E é a moral, vamos dizer assim, que garante a preservação da sociedade pelo controle dos atos dos indivíduos através desses conjunto de parâmetros que nós chamamos de moral, que regem o viver do ser humano na sociedade. Também são valores ou normas práticas que devem nortear a vida social em coletividade. Interessante que nós tomamos as nossas decisões no dia a dia com base nos valores que nós temos. E esses valores são transmitidos para nós, primeiro pela nossa família, mas pela sociedade onde nós estamos inseridos. Já a ética, ela deriva do grego ethos, que é costume e conduta, e a reflexão sobre os princípios que fundamentam a vida moral, sobre o comportamento dos indivíduos, ou seja, dos homens na sociedade. É a reflexão crítica sobre o modo de agir do homem em sociedade. Ética, então, nós podemos conceituar também como a ciência que estuda o comportamento moral dos homens na sociedade. O papel da ética é analisar as opções feitas pelas pessoas, avaliar os costumes e busca questionar também fundamentos da moral e sua validade. Preocupa-se em analisar na ação e na reflexão os conflitos do cotidiano. Então, enquanto a moral ela se reporta mais à praxis do homem, ou seja, de como ele se comporta na sociedade, a ética é como se fosse a reflexão desse agir. E o que leva o ser humano a agir desta ou daquela forma. Ética também podemos conceituar ou chamar como modo de ser e a forma como a pessoa se organiza para que ela consiga viver na sociedade.
e é o processo feito pela pessoa de transformar em normas práticas os valores surgidos no grupo e na cultura em que ele vive. Nesta pequena charge aí, a gente pode refletir um pouco sobre isso, em que algumas coisas são deturpadas no dia a dia, e o agir do homem muitas vezes ele coloca para que os outros façam aquilo que ele diz, mas muitas vezes ele não quer fazer aquilo que ele próprio diz. E nós temos que refletir sobre isso. Quais os princípios que levam os homens a agir desta ou daquela forma? Para que o homem, nós possamos também fazer essa discussão um pouquinho mais ampla, é preciso que nós compreendamos o ato moral, que é a prática do homem na sociedade e do seu agir. O ato moral, que é o agir moral do homem, ele pressupõe, primeiro, um ser humano consciente. O sujeito ele não ignora as circunstâncias nem as consequências de sua ação, ou seja, ele está consciente de tudo ao seu redor. Então o ato moral pressupõe, em primeiro lugar, conhecimento. Depois pressupõe-se também liberdade, ou seja, o ser humano ele é livre para escolher de que forma ele vai agir. Então, um ser humano livre, ele não está sob nenhuma coação, mas ele resolve agir de determinada forma, em detrimento de outra que ele poderia agir. E o ato moral também pressupõe responsabilidade, que é ser humano capaz de responder pelos seus atos. Então, é um ser humano consciente, é livre para fazer as suas escolhas, mas também deve ser consciente também de maneira que ele possa assumir suas responsabilidades e perceber estas responsabilidades ainda. E os requisitos da pessoa ética, quais seriam eles? Primeiro, consciência de si e dos outros, que é a capacidade de reflexão e de reconhecimento da sua existência e da existência de outros que estão ao seu redor, que também têm necessidades e que também têm desejos, e que é necessário que possa se abrir mão de alguma coisa para que haja o convívio social. Então é necessário consciência. O homem que age de maneira ética, ele é um ser humano consciente de si e dos outros. Também vontade, desejos, sentimentos, ou seja, o homem ele é capaz de dominar-se. Então ele não é um animal irracional, ele é um ser humano que pensa e que responde de forma diferente a mesmos estímulos que outros tantos foram levados também ao decorrer da história. O que quer dizer? Que em determinado momento da história o homem deu uma resposta a um estímulo que ele teve. Em outro ponto da história, ele deu uma resposta diferente àqueles mesmos estímulos. Então, o homem ele pode dominar-se, ele pode controlar-se e ele pode decidir o que fazer. E isso permeia uma evolução dele mesmo também. Então, os requisitos da pessoa ética é consciência de si e dos outros, vontade, desejos e sentimentos também que ele possa expressar. Então, ele é capaz de decidir, de dominar-se e decidir também. Então, o conviver em sociedade, ele requer a reflexão, requer o agir de modo ético, moral, para que nós possamos nos colocar muitas vezes na posição do outro para saber viver em sociedade. Então, ética e moral têm algumas diferenças, mas acima de tudo nós teremos que refletir sobre os nossos atos, principalmente na sociedade em que vivemos, no momento atual que vivemos e também no seio do nosso exercício profissional. Continuaremos esse conteúdo no próximo vídeo. Até lá!